agora. 77 detentos beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais ainda não voltaram para o PEMANO de Tremembé. Eles têm até às 6 da tarde desta quinta-feira para retornar. Caso contrário, serão considerados foragidos e perdem direito nas próximas saídas temporárias. Ao todo, 1.450 presidiários receberam o benefício. E mais um homicídio foi registrado em Taubaté. Um rapaz de 18 anos foi morto esta noite no Parque Três Marias. Segundo testemunhas, um homem de moto passou atirando contra a vítima que estava na porta de casa. O jovem, que já tinha passagem pela polícia, foi alvejado no peito e na cabeça. Também ontem à noite, em Tremembé, um homem de 30 anos foi morto a tiros no Vale das Flores. Segundo a polícia, a vítima, um carroceiro, andava pela rua quando foi baleada por 2 homens em uma moto. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Nos 2 casos, até o momento, ninguém foi preso. O calor continua nesta quarta-feira em toda a região, assim como o tempo seco. A umidade relativa do ar deve ficar mais uma vez abaixo dos 20% aqui na região. Confira os detalhes no mapa. O tempo aberto desde cedo garante mais uma tarde de sol forte e calor no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Amanhã, uma frente fria de fraca intensidade avança pelo estado, mas não chega a provocar chuva. Porém, deve ajudar a melhorar a qualidade do ar e o calor diminui um pouco. Hoje, as máximas chegam aos 25 graus em Campos do Jordão, 30 em Caçapava, 31 em São José dos Campos. Em Caraguatatuba, faz 32 graus. E esse tempo seco já fez aumentar a procura por atendimento médico em toda a região. E sobre este assunto eu converso agora com a médica pneumologista Maria Helena Rezende. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, quais são os principais problemas que as pessoas costumam sentir, né, os sintomas com esse tempo seco? Com esse tempo seco, os principais sintomas que costumam aparecer são as rinites alérgicas, a asma, os pruridos, as coceiras nos olhos, na pele, enfim, todo o organismo sofre. Agora, do ponto de vista respiratório, as mais frequentes são a rinite. O que é uma rinite? É caracterizada por um prurido, uma coceira no nariz, uma grande coriza, espirros, nariz congestionado, um incômodo muito grande, que em casos mais graves, dependendo do ressecamento, dependendo da umidade relativa do ar muito baixa, pode levar eventualmente até um sangramento. As pessoas que já têm esse tipo de doença, nessa época se agrava, mas as pessoas que não costumam ter também podem sentir alguns dos sintomas, aquela tosse seca principalmente? Pode. Na verdade, quem não tem pode apresentar pela primeira vez tosse seca, irritação, ardência nos olhos, ardência no nariz, uma irritação na garganta, na faringe, podendo levar uma tosse com uma consequência de uma rouquidão. Então, todos esses sinais, esses sintomas podem aparecer mesmo naqueles que nunca apresentaram sintomas. E quando que a pessoa deve procurar um médico? Que tipo de sintoma serve de alerta para ela evitar, por exemplo, a automedicação? Aqueles pacientes que começam a ter um agravamento dos sintomas, apesar de adotar medidas que muitas vezes ajudam muito, que é uma hidratação adequada, sempre tomar muita água, lavar bem as mãos sempre para evitar de contaminação, porque o nariz, com a mucosa mais vulnerável, mais machucada, ela fica mais fácil do paciente fazer uma infecção, uma sinusite, uma faringite. Então, sempre manter as mãos sempre limpas, ter um hábito que é bastante saudável de sempre lavar as mãos, principalmente quando se expõe, quando chega da rua, tomou ônibus, enfim, sempre manter as mãos limpas. Uma hidratação é tomar água, não tem muito segredo, é só tomar água. Por quê? Porque o muco do nariz, ele depende, para ele ficar úmido, ele depende dessa água. 90% do muco que protege o nariz é composto por água. E aí que entra a questão do ar-condicionado, então, que principalmente em locais com ar-condicionado. O ar-condicionado, ele rouba muito ar. Então, nesse tempo seco,
com o ar-condicionado, a tendência é piorar, é ressecar mais ainda as mucosas de nariz, ressecamento dos brônquios e piorando os sintomas respiratórios, principalmente naqueles que já são portadores de doenças respiratórias. Né? A gente costuma dizer que os mais preocupantes são as crianças e os idosos. Mas os pacientes com asma também têm que sempre estar hidratados, sempre estar usando adequadamente a sua medicação. E no caso de mesmo estar usando adequadamente a medicação, não tem melhora, deve procurar seu médico, porque muitas vezes há necessidade de entrar com algum medicamento. Entrar com medicamento ou até aumentar eventualmente a frequência, a dose do medicamento. Rapidamente, para a gente encerrar, doutora, algumas medidas caseiras, além da hidratação, também podem amenizar, né? Com certeza. Que dicas que a senhora daria assim, para as pessoas, de repente, aumentar o nível, essa umidade do ar nos seus ambientes? Algumas coisas que são importantes e são medidas simples, mas com bons resultados. Sempre deixar o quarto, primeiro, sempre limpo, arejado durante o dia e à noite deixar sempre uma frestinha de janela aberta para o ar poder circular. Colocar uma toalha úmida na cabeceira da cama ou também pode colocar uma bacia ou um balde com água próximo à cama, ou eventualmente aqueles que têm umidificadores, fazer uso deles. Tá ok, então. Doutora Maria Helena Rezende, muito obrigada pela sua presença aqui no Band Cidade. Uma boa tarde. Boa tarde. No próximo bloco, o delegado Damásio Marino é condenado a prestar serviços comunitários por agressão a cadeirante. E ainda, trecho da Via Dutra na região ganha mais 11 radares. Os detalhes já já, agora 1h06.